Você já percebeu o poder do louvor na sua vida? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma das maiores forças que nós temos na vida espiritual é a força do louvor. Ela tem uma capacidade incrível e ela se contrapõe a uma lógica que o mundo quer nos colocar de sempre olhar para o negativo. Uma lógica demoníaca que nos faz murmurar e viver muitas vezes como aquele povo lá no deserto, que murmurando gastaram anos para atravessar esse deserto. Vamos ver um pouquinho a palavra de hoje que está em Atos Apóstolos, capítulo 16, versículo 22 ao 24, e diz assim: Naqueles dias, a multidão de filipenses levantou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas, e depois de açoitá-los bastante, lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro levou para o fundo da prisão, prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Outros prisioneiros o escutavam e de repente houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou a espada e estava para suicidar-se. Mas Paulo gritou em voz forte: Não te faças mal algum, nós estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e tremendo caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam: Crê no Senhor Jesus Cristo e sereis salvo, tu e toda a tua família. Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a toda a sua família. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites e imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares. Depois fez Paulo e Silas subirem até a sua casa e preparou-lhes um jantar. Alegrou-se com todos os seus familiares por ter acreditado em Deus. Palavra do Senhor. Fortíssimo esse testemunho, uma palavra incrível. Vocês imaginem que eles foram açoitados, né? Estavam machucados, colocados no fundo da prisão, acorrentados, e eles tiveram a capacidade de louvar. E isso aqui é sobrenatural, porque quando as coisas começam a pegar para o nosso lado, a primeira coisa que nós perdemos é a capacidade de agradecer, de louvar, de reconhecer a Deus em meio a todas as dificuldades, e é isso que eles fazem. Meus irmãos, para vivermos assim, precisamos ter já os olhos fixos em Deus, os olhos fixos no Senhor. Precisamos ter a nossa vida de oração, porque sem ela não é possível fazer isso. Porque quando dizem uma palavra que te chateia, quando te colocam de lado, quando você é incompreendido, em vez de nós começarmos a louvar a Deus por todas as incompreensões, nós começamos a reclamar, a julgar, a justamente fazer todo este caminho de murmuração. Percebam que Deus quer que o nosso coração esteja em constante louvor. E aí, o louvor, o que foi feito? Foi feito em meio à dor. Imagine que era mais de meia-noite, então depois de você ter sido açoitado, é óbvio que o teu corpo, ele balança, ele quer descansar, ele quer se recolher. Porque imagine você ferido, você quer ficar no seu cantinho, encolhido. Eles erguem, começam a louvar. As pessoas começam a ouvir. Isso faz tremer, porque o louvor faz tremer e vai quebrando todas as cadeias que estão nos prendendo. Todas as cadeias que estão nos prendendo é quebrada pelo louvor. E este louvor não só nos liberta, mas liberta as pessoas que estão em volta de nós, porque as pessoas, ao verem um coração que louva, elas também começam a encontrar uma libertação, porque isso gera um questionamento na vida delas. Isso gera no coração de alguém que vê
outro sofrendo e ainda com o coração agradecido, gera então uma força. Quantas vezes eu vi pessoas fazerem isso? Meu Deus, meu coração era uma mistura de vergonha, porque muitas vezes eu não conseguia fazer aquilo que aquelas pessoas estavam fazendo. Encanto, porque é encantador, e uma certeza, como este carcereiro tinha, de que há uma obra sobrenatural. E quem não tem fé começa a pensar, peraí, tem alguma coisa aqui, tem um extraordinário aqui. E o carcereiro percebeu logo, as prisões se abriram, mas ninguém foi embora. Porque o louvor une pessoas. O louvor não quer a condenação dos nossos inimigos. Eles podiam ter deixado aquele carcereiro se matar, mas eles queriam o carcereiro como Deus o queria o coração dele, e Deus queria que ele pudesse ser salvo, e eles reconhecem isso. Ou seja, o louvor não vem para prejudicar os nossos inimigos, mas para que os nossos inimigos possam encontrar o caminho da salvação. Pense um pouco sobre isso. Se você tem murmurado neste tempo, hoje é um dia de dizer um basta em tudo isso. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.